Olá pessoal, Gabriel da GA Invest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma continuação da nossa série de análise técnica que eu estou passando para vocês aqui no canal. E hoje a gente vai ver sobre padrões gráficos. O que são os padrões gráficos? São figuras formadas pelos candles dentro dos gráficos que na maioria das vezes nos representam alguma movimentação que o mercado está prestes a fazer, beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Até o momento a gente já viu sobre os candles, a gente já viu sobre o suporte, sobre resistência, sobre a tendência, e hoje a gente vai começar a ver sobre figuras gráficas, ou seja, padrões de figuras gráficas que se formam nos movimentos no gráfico durante as movimentações, tá? Só essa parte de padrões gráficos, pessoal, eu vou separar em várias etapas, porque são várias figuras e eu quero passar bem detalhado para vocês, mas de uma forma simplificada ao mesmo tempo. Então eu vou separar. O primeiro padrão que a gente vai começar vendo é um padrão chamado de triângulo. Tá? Então, se a gente reparar dentro das movimentações, se a gente observar bem com bastante atenção, a gente vai poder encontrar esses padrões sendo formados dentro do gráfico, beleza? E é o seguinte, pessoal, então existem duas divisões desses padrões gráficos. O que são essas divisões? É uma divisão onde os padrões aparecem para definir uma continuação do movimento, e outro padrão que aparece, ou outros padrões que aparecem, são para definir uma reversão. Então ele vem de uma tendência que a gente viu no último vídeo. Eu vou deixar aqui no card a playlist para vocês, tá? E vou deixar agora especificamente o último vídeo sobre tendência. Então ele vem numa tendência de alta, ele forma um padrão gráfico e reverte. Então temos alguns padrões que aparecem para continuação e outros padrões que aparecem para reversão. Hoje a gente vai ver sobre os padrões de continuação. Então o gráfico vem em uma tendência, ele aparece um padrão, isso significa que ele pode continuar essa tendência de alta ou de baixa, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. O primeiro padrão que a gente vai verificar hoje é os triângulos. Dentro dos triângulos, pessoal, existem três tipos de triângulos. Então existem triângulos simétricos, existem triângulos ascendentes e triângulos descendentes, tá? O primeiro que a gente vai ver são os triângulos simétricos, beleza? Triângulos simétricos. Os triângulos simétricos, geralmente, pessoal, ele recebe esse nome por quê? Porque a sua formação existe uma simetria entre a linha superior e a linha inferior desse triângulo, tá? Então, essa linha que a gente traça de regiões no gráfico, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse caso, a gente já consegue ver a formação de um triângulo simétrico, beleza? Então, se eu pegar a angulação dessa linha superior e dessa linha inferior, elas devem ter a mesma curvatura, ou aproximadamente a mesma curvatura em graus, beleza? Então é isso, pessoal, ó. Aqui a gente já consegue ver a formação de um triângulo simétrico, beleza? Qual que é a característica do triângulo simétrico? Topos em descendência e fundos em ascendência, beleza? E isso é durante a movimentação gráfica. Suponha-se que esse gráfico estava até aqui e eu traçasse duas linhas, uma pegando de cima para baixo, outra de baixo para cima, pegando os topos e os fundos. Isso é a formação de uma figura de um triângulo. Na maioria das vezes, pessoal, essa figura significa que esse movimento de alta vai continuar. Por quê? Porque esse é um padrão de continuação, beleza? Mais uma observação que a gente tem que ver junto a essa figura. O volume, geralmente, pessoal, quando vai chegando no fim desse movimento, o volume vai diminuindo, beleza? Aqui embaixo eu tenho o gráfico de volumes, ó, e a gente pode ver que realmente, ó, quando foi chegando no fim, o volume aqui, a gente pode observar aqui nessa região, ó, o volume foi diminuindo, tá vendo? Foi diminuindo, o volume foi diminuindo, até que, pessoal, ele forma uma barra maior do que os volumes anteriores, que é uma barra de confirmação de rompimento. E nesse momento, ó, se a gente vê, ele rompe
essa linha dessa região que a gente marcou, beleza? Então ele rompe, confirma que houve um rompimento desse triângulo. Então a partir de agora eu vou pensar em tomar novas posições, tá? Apostando na continuação do movimento prévio, que era um movimento de alta. Então quando ele rompe, eu posso tomar a minha entrada. E aí, pessoal, existem dois pontos para a gente poder tomar a entrada. Um ponto é no rompimento e o outro ponto é quando ele volta a tocar nessa linha. Então a gente vê que ele rompe, depois ele volta a tocar nessa linha, tá vendo? Isso se chama pullback. Então eu vou fazer algum vídeo específico também relacionado a esse pullback, mas posteriormente a esse. Primeiro a gente vai ver os padrões, depois eu vou mostrar para vocês o pullback. Então ele rompe, depois ele volta a tocar novamente. Quando ele volta a tocar, pessoal, esse é o melhor momento para a gente poder tomar a entrada. Então eu compraria posterior a essa barra aqui, ó, a esse candle aqui, beleza? Então existe inclusive aqui um padrão que confirma para a gente que ele poderia continuar, mas isso é um padrão de candles, que eu também vou fazer um vídeo para vocês relacionado a figuras formadas somente por candles, tá? Então aqui eu poderia ter comprado e daqui para diante a gente poderia ter realizado um lindo lucro nesse ativo, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é sobre figuras de continuação. Então o triângulo simétrico caracteriza-se por fundos em descendência, topos em descendência e fundos em ascendência, até chegar uma região que ele vai romper essa figura, tá? E aí ele rompe com uma barra de volume um pouco superior ou muito superior às anteriores, tá? Então aqui a gente pode ver que realmente ele formou uma barra de volume superior. Esse não é o melhor momento para a gente tomar a entrada, pois a gente sabe que na maioria das vezes do rompimento ele volta para testar essa região. Quando ele volta para testar essa região, ele faz um pullback, ou seja, ele toca aqui e rebate para cima. Esse seria o melhor momento para a gente poder entrar nesse ativo, beleza? Então esse é um padrão de continuação. Eu via que a tendência vinha de alta, formou-se a figura, ele continuou o movimento de alta na sequência, beleza? Pessoal, eu vou estar montando algum material em PDF, alguma coisa do tipo, resumindo para vocês tudo que a gente vem vendo aqui nessas aulas, nessa playlist de análise técnica, tá? E eu vou tentar disponibilizar para vocês isso mais para frente, tá? Então é isso. O vídeo de hoje é sobre triângulos simétricos. Simétricos pelo fato de a linha que a gente traça na parte superior e a linha da parte inferior formam ângulos simétricos, ou idênticos, ou muito próximos de angulatura em relação a 180 graus, tá? Então, se a gente traçasse uma linha na horizontal aqui, esse ângulo interno dos triângulos, se a gente fosse traçar uma angulação aqui, provavelmente seriam idênticos ou muito próximos, tá? Então seria aqui, pelo que a gente está vendo, pode ser até uns 45 graus, tá? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é sobre os triângulos simétricos, tá? Posterior a esse vídeo eu vou estar fazendo um vídeo sobre os triângulos ascendentes e triângulos descendentes, tá bom? Isso é um padrão de continuação. Nesse caso, pessoal, a gente vê que é uma continuação de alta, ou seja, o ativo vinha numa tendência de alta, forma um triângulo simétrico e ele continua alta. Mas isso, pessoal, poderia acontecer também em uma tendência de baixa, tá? Então, se a gente vamos tentar achar algum triângulo simétrico na tendência de baixa, ele vai ser um pouco mais difícil de encontrar, mas a característica dele é o que? Topos em descendência e fundos em ascendência. Vamos ver se a gente acha um aqui. Bom, acredito que... Vamos tentar traçar um aqui. Topos em descendência. Fundos em ascendência. Um micro triângulozinho de continuação de tendência de baixa aqui, ó. Então a gente pode ver que ele até rompeu para cima, mas depois ele acaba continuando o movimento de baixa e nesse caso ele até lateralizou. Então aqui ele foi uma continuação da lateralização, ó. Então pode ser uma continuação de lateralização do ativo também. Então ele forma um triângulo, na sequência ele rompe para cima, depois ele perde novamente esses fundos e continua o movimento lateral, beleza? Então esse é mais um exemplo. Bom, pessoal, é isso. O vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Vamos dar sequência nos próximos padrões que formam-se dentro dos gráficos. E acompanhem, pessoal. Se inscrevam aí no canal,
ativem as notificações, deixem o like, comentem a respeito do que vocês estão achando. Alguma dúvida, alguma sugestão, deixem nos comentários para mim poder estar respondendo vocês depois, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até mais.